Então, boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa Meet de hoje. Nós vamos falar um pouquinho ali do atendimento educacional especializado na EJA. Ele já faz parte da nossa rotina, né, em sala de aula, tanto no regular quanto na EJA. Esse é um dos temas que nós já estamos habituados, não é? Ele se faz presente ali, como nós temos tratado sempre ali da questão da importância da inclusão, do atendimento educacional especializado. Ele é um tema que se faz presente hoje e é um tema que é indispensável de trabalhar nas formações, que nós precisamos sempre estarmos nos atualizando ali para falar sobre, né? Porque sempre nós temos novidades, sempre ali nós temos que estar antenados sobre as notícias. Então, aqui eu tenho um recadinho que eles já colocam em todos os encontros, né? Sobre a participação ali com a câmera aberta, ela está no manual do cursista. São recadinhos que eles estão ponhando em todos os materiais. Aqui nós temos nossa agenda de hoje. Nós temos um acolhimento de 10 minutos, um início de conversa de 5 minutos, alguns conceitos importantes de 25 minutos e um em ação de 20 minutos, uma troca de experiências de 15 minutos e um saber mais de 5 minutos. Nossa agendinha de hoje. Para acolhimento, nós gostaríamos de começar com uma reflexão. Ali nós temos um videozinho aqui que traz a reflexão de deficientes especiais somos todos. Então vamos colocar esse vídeo aqui para buscarmos um pouquinho dessa reflexão, dessa importância do conceito, dessa análise com um olhar mais aqui. Hey, sweetie. Sorry I got home so late, but I had to pick something up after work. It's such a beautiful day outside. You should let some sun inside. So, is it better? Why don't you stop playing and open the present I got for you? For me? Hello? Oh, yes, sir. I don't know why you didn't get the papers. I put them on your desk before I left. Okay. Whoa! Cool! She's gotta be kidding me. Get lost!
Mom, we'll be outside. Então, a Lila nos trouxe uma reflexão, né? Que todos nós somos portadores ali de alguma deficiência e que nós devemos nos adaptar ali, sabermos conviver. Então, ela traz uma reflexão. O que ele trouxe naquela ideia? Ele trouxe ali o cãozinho ali. A mãe viu que o menino ali ele estava muito ligado ao videogame, muito em casa. Ela trouxe um amiguinho para ele. Esse amiguinho tinha uma deficiência. E o menino no início ali julgou, talvez ele pegou o animado, o presente, e depois julgou que não era o que ele queria. Mas depois ele viu que o amiguinho dele ali, que é o presente que a mãe trouxe, que era o cachorrinho, ele tinha sim a capacidade de brincar com ele, apesar da deficiência, apesar ali dessa dificuldade ali, apesar de tudo, ela tinha essa força, essa animação, não é? Então ele abriu esse espaço e ele também tinha uma deficiência. Então legal ali que daí ambos foram brincar, né? Ela saiu desse ambiente fechado e ele conseguiu ver novas possibilidades ali. Foram atreladas também a essa percepção de que todos, às vezes, temos uma deficiência. Então, esse vídeo nos traz essa reflexão ali. E temos um questionamento inicial ali para o nosso acolhimento. O que nesse vídeo mais te chamou a atenção? E você já trabalhou em turmas com estudantes deficientes? Conte-nos como foi. Alguém gostaria de contribuir com essa questão? De compartilhar aqui as experiências de como foi trabalhar ali com estudantes, em turmas que tinham estudantes com alguma deficiência. Conte-nos como foi ali. Sei que já é cotidiano de todas as turmas termos o processo aqui de inclusão. Quem que gostaria de comentar? Sei que vocês têm alunos maravilhosos aqui, que têm algum tipo de deficiência. Conta-nos como que é esse dia a dia de vocês. Quem que gostaria aqui de comentar, contribuir conosco? Como que é trabalhar com... Vocês têm alunos ali que eu sei que tem algum tipo de deficiência. Compartilhem aqui conosco, nós somos um grupo aqui para aprendermos juntos. Trazermos experiências. Pode comentar, Rosana, por favor. Então, eu tenho duas experiências como professora e aqui eu já comentei uma vez que a gente tem um aluno, né, que é PC aqui no CBEJA e, assim, as duas experiências são muito boas, né? É um desafio, a gente tem que se adaptar, não é fácil, a gente tem que buscar, correr atrás de bastante recursos para isso, e
e mudar estratégias, né? Tanto o Eric aqui tem um PAC, né? E a minha aluna, ela é surda, então eu tenho uma intérprete, tenho um TILS. E, assim, hoje, lá no Formação, teria a distribuição das turmas para a segunda etapa de estágio, né? Que elas estão na prática, eu sou professora de prática. E eu sugeri que ela ficasse numa escola mais próxima, porque a outra tem que pegar ônibus, é mais longe e tal. Mas ela disse que não, que ela ia junto com os outros bem tranquilamente. A Tios já ficou meio assim, porque é muito mais longe de onde a gente fica, da escola, da sede, né? Sim, E a Tios é que vai ter que se deslocar, vai ficar meio contramão a cada 15 dias ir para lá. Mas é isso. E ela está inserida, as alunas, o restante da turma é formação de docente, interage, alguns já dominam um pouco de Libras, outros não, né? Mas vai tocando. E o Eric aqui na escola, a mesma coisa. Quando ele chegou, ele tinha uma experiência não muito boa, e aqui a experiência foi melhor para ele, ele foi mais acolhido, mais inserido no grupo, e até talvez por ser EJA mesmo, já são mais maduros, né? Tem muitas pessoas mais velhas e isso facilita a inserção. E ele dá um baile, né? Dá de 10 a 0 no restante da turma em matemática. Então, capacidade tem, possibilidade tem. A minha aluna, Thay, ela foi a aluna mais elogiada na regência, né? Porque as pessoas se dispuseram a acolher e ela se dispôs a fazer o melhor, e é o que o Eric aqui também faz, né? Só que isso não foi fácil. Todos os dois já passaram por muitas dificuldades. Então, não é o tempo inteiro, não foi o tempo inteiro assim. Eles tiveram que conquistar o lugar, né? E a gente teve que acolher e correr atrás, porque tem muita coisa que a gente não dá conta daí. Acho que é isso. exatamente. Nós acolhemos, corremos atrás, e é metodologia diferenciada, é adaptação da aula, é material concreto, é material diferenciado, mas eu acho que é um enriquecimento para a educação. Tanto nós falamos em inclusão, mas só falar não adianta, né? Nós temos que tê-la no processo educacional, tê-la em sala de aula ali. E como você citou ali, eles são sensacionais, eles se esforçam, eles buscam os seus resultados e nós estamos ali para auxiliá-los, para fazermos essa ponte entre o conhecimento e entre o saber que eles possuem. E é muito interessante articular, fazer essa ponte e fazer da melhor maneira ali possível para que eles adquiram o conhecimento, para que eles se desenvolvam, para que eles tragam também uma experiência de vida, não só ali pedagógica, de estudos, mas que seja uma experiência de vida ali, que seja formativo, que seja produtivo para eles, para ser refletido em sociedade, que amanhã, depois, eles vão estar ali no mercado de trabalho. E essa inserção no mercado de trabalho, ela começa ali na escola, ali conosco, professores, professoras, educadores de uma forma geral, que todos somos pedagogos, diretores, funcionários, todos nós contribuímos um pedacinho ali para o desenvolvimento deles. Então, de uma forma geral, nós temos ali essa inclusão, essa inserção em sala de aula para uma reflexão posterior ali, vai trazer algo positivo na vida deles.
Então, aqui nós temos esse vídeo que nos trouxe ali uma reflexão, nos possibilitou um olhar ali que todos temos ali algum tipo, todos somos especiais, temos alguma deficiência, todos precisamos ali desse acolhimento e dar o nosso melhor ali em sala de aula. Aqui nós temos uma experiência, uma atividade, né? Que é uma atividade que vai reproduzir. Eu quero que vocês, se vocês puderem ali pegar um papel, uma caneta e deixar posicionado aí em mãos, que ele é um ditado cego. Então, nós vamos ali fechar os olhos e tentar reproduzir ali na folha a frase que vai ser relatada no vídeo ali. Então, ele pede que vocês peguem um papel, uma caneta e tentem com os olhos fechados ou olhando para outra direção, tentar reproduzir ali sem olhar no papel a frase. Eu vou colocar aqui a frase para vocês tentarem reproduzir. Deixa eu colocar aqui. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. E aí, como que foi? Conseguiram reproduzir na folha? Como que foi a experiência aí, pessoal? Conte-nos como foi. Eu tentei reproduzir a frase ali, ela saiu meio fora da linha. E a de vocês, como que saiu? Boa noite, Liliane. Boa noite. A minha saiu bem tortinha também. E eu até vim, liguei aqui a Lid, fui lá. Eu tenho um aluno cego na minha turma da Lid. Ele não é totalmente, mas ele enxerga uns 15, 20%, assim, só o vulto. Daí a gente tem que fazer as atividades para ele num papel com tamanho 40, em negrito, e ainda assim ele se bate muito. Entendi. Eu fui lá ainda atender ele um pouquinho, ele estava atrasadinho para fazer, mas é muito difícil. Daí tem a professora que trabalha com os alunos que tem problema, ela vem durante a tarde, né? Que tem, agora não sei como é o nome da professora, como é o nome da profissão dela, não lembro. Trabalha com alunos. PAC, PAE, será? Será que não é PAC ou PAE? Não sei te dizer. Daí, tudo que ele não consegue fazer na sala, daí ele traz no período da tarde, daí ela ajuda a concluir as atividades com ele. Daí tem um teclado do computador especial, ele tem uma lupa que ele usa, né? Mas ele sofre bastante, e a gente também, né? Porque... sim, é uma dificuldade, né? Então, a visão, ela é uma coisa que é dificultoso para você fazer atividade ali em sala de aula, tudo. Eu também tenho um olho meu, eu enxergo só 30%. Eu perfurei o meu olho quando era criança. Daí eu sei como que é isso.
Se eu cuido muito do outro olho meu para não baixar minha visão. Senão, Tem que, assim, eu sofro bastante, assim, porque de perto eu enxergo bem pouco. tem que estar sempre atento, né? Tem que estar sempre. Ó, a Rosana comentou aqui, será que a que vem à tarde ela não é da sala de recursos multifuncionais? Isso, eu não me vinha na cabeça o nome, mas é a sala de recursos, Ó, então né? a Rosana acertou, então. E tem esse aluno que ele é adulto já, um senhor, né? Mas ele vem toda segunda e quarta à tarde para fazer as atividades. Porque assim, eu sempre faço que nem com os alunos, eu levo, por exemplo, umas 4 folhas para eles fazerem, que em inglês eu levo bastante já em folhas para render um pouquinho mais, né? Porque senão até eles copiarem, então eu já levo bastante coisa pronta. Para eles, daí eu faço resumido, assim, eu faço, se para os outros são 5 atividades, para ele eu faço umas 2. Porque senão também dá um livro, né? Cada vez que você imprime, ele é um monte de folha. Daí ele até fica assustado. Então eu sempre faço, dou uma resumidinha, pego o mais importante ali e coloco. Sim, E faz peço essa ajuda adaptação, né? e peço ajuda dos alunos. Daí eles sentam junto e vão ajudando, ditando assim para ele. Senão só a gente não dá conta, né? É. E o interessante da EJA, que nem você citou, os próprios colegas ajudam ele. Ajuda. Tem essa Daí sempre eu peço para sentar junto com alguém. Daí esse alguém vai transmitir, auxiliando ele. vai auxiliando. Mas é bom isso, até a Rosana comentou que a própria EJA ela já faz esse processo de inclusão também, né? Sim, Passou para bastante. nós. Porque ele vem mais para continuar recebendo, né, do INSS. Então, esse é, assim, um dos objetivos. Mas a gente vê que ele gosta de vir. Isso é ótimo, né? Ele sempre vem, ele gosta de estar conversando, gosta de fazer. Então, assim, eu acho que é muito bom, né, para ele, assim, como pessoa, dá um ânimo para ele vir para a Sim, escola. o convívio ali só, não só pelo aprendizado, né? Mas pelo convívio social, tudo que vai Sim. preparando eles ali para o dia a dia, né? Se ficar só fechado em casa, não desenvolve, né? Em casa, o que ele ia aprender, né? Muito bom. Exatamente. Ele não consegue ler, não consegue. E assim, ele está ali conversando, escutando. E hoje eu levei o conteúdo do que eu expliquei ontem. E daí ontem eu não levei para ele, porque a impressora na escola não estava. Eu levei hoje. Daí ele disse: professora, eu lembro ontem que você estava explicando, eu escutei, eu lembro bastante coisa. Então, assim, ele presta atenção, né? Ele aprende. Só que na hora de fazer, ele escreve com dificuldade, né? Fora ali da linha. Mas o que importa é ele ter esse entusiasmo, essa atenção ali, né? Veja como ele lembrou no outro dia. Sinal que ele está aprendendo, né? Então, eles vão em busca para a escola não só do aprendizado, mas desse convívio social, que eles formam amigos, tudo. E ele deu sorte que caiu numa turma boa, assim, é bem boa a turma dele. Bem É só acolhedor. as gente mais idades, que tem os 3 mais novos, e daí os 3 entraram no ritmo, daí eles se ajudam, eles conversam, daí não tem bagunça. Então, para ele é bom, né? Esse é ótimo, né? Porque daí eles fazem um trabalho colaborativo, né? Um auxilia o outro. Todos se auxiliam ali, eles se ajudam bastante. E assim eles crescem junto. Isso que é o rico da EJA, né? Verdade. Que é algo bonito que a EJA traz consigo, que eu digo que é a riqueza da EJA. Mais alguém gostaria de contribuir, comentar? Aqui nós temos um pouquinho aqui, né? Nós fizemos o desafio do ditado cego, né? Você conseguiu escrever corretamente, então saiu um pouco fora da linha, né? Até temos ali a contribuição pelo chat da Rosana, né? Que ele saiu também fora da linha, o meu também, o da professora Donis também. Então, ele é uma dificuldade. Tirou a visão ali,
nós saímos, não conseguimos acompanhar uma linha, né, que seja ali. E ele traz também aqui nesse slide um desafio, que como nós vivenciamos essa experiência da falta de visão ali, então vamos durante toda a reunião colocar nas costas a mão que mais utilizamos, ou seja, quem é destro não usa a mão direita durante a reunião, quem é canhoto deixa de usar a esquerda, para fazermos um teste de como que é ficar ali, sair da rotina, né, tirar a atenção, né, fazermos uso também da outra mão. Então, ele traz um desafio a mais. Como nós estamos em Meet, né, em reunião, então trazemos desafios, eles se tornam um pouco difícil, mas trazemos assim desafios que vocês podem estar fazendo. Então, às vezes a pessoa machuca a mão direita. Tudo é com a mão direita que ela faz. É um aprendizado, é um desafio utilizar a mão esquerda. É um começar de novo. Parece que ali é travado, parece que é tudo difícil, parece que se tem que aprender de novo. Então, é algo difícil, algo que está ali nos desafiando. E ele traz como desafio aqui fazermos essas coisas diferentes durante a reunião, escrevermos com a outra mão, tentarmos, enfim, irmos nos desafiando, não é? Aqui temos um quiz. Vocês estão vendo ali, você conhece, conseguem reconhecer estes símbolos? Estes símbolos ali são os símbolos para as deficiências que nós temos hoje. Temos mais alguns símbolos, fora estes que estão apresentados ali, e nós temos um quiz. Eu vou colocar aqui no chat o link do quiz e vocês acessam com o @escola de vocês. São duas questõezinhas para vocês identificarem esses símbolos. Ó, eu coloquei aqui no quiz, vocês acessam com a conta do @escola. Vão acessando ali com a conta do @escola. O pessoal já está entrando. Aguardar um pouquinho aqui mais alguns entrarem no quiz. E daí nós vamos tentar responder essas duas questõezinhas dos símbolos. Agora é para abrir aí para vocês, pessoal. Daí vocês clicam na figura e arrastam para que vocês acham que corresponde. Eu acho que essa daqui é do TDAH, eu acho que essa daqui é do autismo. Então eu vou puxar ela, clicar nela e arrastar para ver. Aí depois que eu cliquei e arrastei em todas, daí eu vou lá e conferir para ver se está certo. Tô ali no verdinho.
Lírio, o meu não apareceu porque eu entrei, mas eu não. Ele abre para mim, mas não sei se ele está aparecendo para você. Porque eu acho Tá que eu não entrei. aparecendo. Apareceu? Ah, então tá Aham. bom. Então tá já. Ele tá aparecendo aqui para mim. Alguns já finalizaram. Ele vai aparecendo ali quem já finalizou, quem está na segunda questão. Eu achei interessante porque é uma maneira de conhecer, né, os símbolos. Então, a gente aprendendo através da gamificação. Conhecemos os símbolos ali. Eu acho que aqui tem algo errado. Aqui, deu certo para todo mundo finalizar lá. Eu vou colocar aqui também na tela principal para nós fazermos. Para fazer os links também, né? Então, aqui nós temos alguns símbolos, né? Símbolo da deficiência intelectual, do TDAH. Deixa eu ver. Tranquilo, Rosana? Pode ficar tranquila, da surdez, da surdo-cegueira, que é os dois. E aqui do transtorno específico da aprendizagem, da dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia. Então, ali ele já é esse símbolo azul com o contorno laranja. Alguns símbolos ali a gente já são novos, alguns a gente não conhece, né? Da cegueira, que é o mais a gente já conhece, da baixa visão, do autismo. Nós trabalhamos muito esse ano com o autismo, né? Questão ali do quebra-cabeça, né? As altas habilidades, a deficiência física neuromotora. Então, são símbolos ali que são do nosso cotidiano. Esses daqui são os principais que nós vemos ali em sala de aula. Então, são duas questõezinhas para a relação ali dos símbolos que
são ótimas ali para a gente ir memorizando. Memorizamos na prática, não é? Então, ele traz para nós essa visão ali da aprendizagem por games também. Como que foi aí o game de vocês? Gostaram? Nós colocamos muitos quizzes para os alunos, agora nós também fazemos os quizzes. Como que foi a visão? Nós sempre deixamos o lado dos alunos, né? E como que é esse lado agora do muro? Aqui é essa visão deste lado agora do muro. Então, agora nós temos os conceitos importantes sobre os principais símbolos que nós vimos no quiz. Esses conceitos aqui são as principais características que cada deficiência traz consigo. Ali nós temos, se formos fazer um estudo mais profundo, temos mais alguma coisa. Então, sempre nós temos algo a saber mais, né? Então, esses conceitos aqui são os mais comuns que nós podemos observar em sala de aula. Falando um pouquinho sobre deficiência intelectual, ali nós temos que compreender também o momento da aprendizagem em que o aluno se encontra, respeitar o tempo dele, reconhecer os saberes dele. Então, sempre é bom você trazer valor ao que ele já traz, ao conhecimento que ele traz consigo. Observar a necessidade de contextualização dos temas, trabalhar a zona ali de desenvolvimento proximal, organizar metas também a curto, médio e longo prazo. Sempre é bom, não só para nós termos metas, mas para os nossos alunos. Ali, caso de deficiência intelectual, sempre é bom utilizar apoios, objetos concretos, trazer também um material que seja manipulável, trabalhar ali com algo que eles possam estar aliando, estar trabalhando o visual também deles, não é? Então, a necessidade ali da intensidade dos recursos vai depender de cada aluno. Nós temos alunos ali que a deficiência intelectual deles não é tão notável, tão que tenha comprometido ali o desenvolvimento deles. Então, nós podemos trabalhar ali com mais atenção aos jogos, a questão ali do apoio manipulável mesmo. Mas nós temos casos que são mais severos ali, voltados para a deficiência intelectual, que nós temos que ter uma atenção especial, um algo a mais, não é? Então, nesse caso ali, ele vai variar de cada indivíduo. Aqui nós temos o símbolo do TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? Então, as principais necessidades do transtorno espectro autista, ele está relacionado à interação social, à comunicação, aos comportamentos. Então, as principais características que devem ser levadas em conta ao estabelecer um plano de ação são a comunicação clara, uma comunicação alternativa, ela pode ser também aliada ao apoio visual, a questões relativas como estereotipias, ecolalia. O que seria a ecolalia? Ela é uma repetição em eco da fala. Então, ali nós podemos trabalhar questões aliadas ao comportamento, né, da ecolalia ali, e dificuldades com mudança de rotina, entre outras ali. Questões relativas à área sensorial, que podem repensar a organização do ambiente. Então, sempre estar
estabelecendo um plano levando em conta estes quesitos aqui. Esse símbolo aqui foi muito trabalhado já esse ano, nós trabalhamos essa questão do quebra-cabeça ali colorido, nós trabalhamos em sala. Ó, temos uma contribuição aqui do professor Carlos, que ele trouxe aqui para nós, do desenho com girassóis ali para deficiências ocultas. Ele traz ali vários tipos de deficiência, né? Então, ele já trouxe uma contribuição aqui para o nosso encontro de hoje. Esse também é uma novidade, que ele foi trazido este ano também, né? Esse cordãozinho ali do girassol. Foi trazido esse ano ali para nós, pelo menos eu conheci esse ano esse material ali. Traz ali essa questão das diversos tipos ali de deficiências ocultas, ele é um símbolo. Então, como as pessoas utilizam o cordão com o quebra-cabeça ali das deficiências ocultas, tem com o símbolo do girassol também, que é essa fita com desenhos de girassóis. É sempre bom nós estarmos nos atualizando quanto a isso, que vão surgindo novos conceitos, novos símbolos. Então, sempre é bom mantermos antenados ao assunto. Aqui nós temos mais características do transtorno do espectro autista. Ali nós temos as expressões faciais não óbvias, que são difíceis de serem percebidas. Temos problemas para entender metáforas, ironias, piadas que têm duplo sentido, não percebem sinais de tristeza, raiva, tédio ou até de alegria. Eles podem parecer ingênuos, não ver maldade, malandragem, malícia. Há também o desconforto ou estranheza na hora de receber afeto, evitando beijos, abraços e toques. Há também a dificuldade em falar sobre os sentimentos, compreender os sentimentos dos outros. Podem também preferir falar de assuntos muito específicos. Utilizam a linguagem direta e podem ser percebidas como grossas. Trabalham melhor sozinhos do que em equipes. Não costumam ter bom desempenho escolar, mas podem ter um desempenho acima do comum em determinadas atividades. Eles apresentam muita resistência em sair da rotina, ficando ansiosos, irritados. Também sofrem com barulhos incômodos e o ambiente agitado, não é? Então, muitos dos nossos alunos da EJA, eles chegam às vezes sem um diagnóstico e eles têm essas deficiências, esses transtornos que passaram desapercebidos ali pela educação básica, fundamental, e vieram ali depois de um tempo, desistiram dos estudos por falta do diagnóstico e vieram aqui conosco na EJA sem esse diagnóstico. E alguns alunos são diagnosticados tardiamente. Então, é comum esse diagnóstico tardio em os nossos alunos. Então, nós temos esse diagnóstico tardio, às vezes alguns nem são diagnosticados, e nós temos esses casos na EJA. Ele repetiu de ano, não passou e não teve o diagnóstico, claro, na sua época, que não tinha, às vezes, o amadurecimento da ideia, não foi procurar um recurso, às vezes até o SUS não deu o suporte referido à questão, e naquela época eles não foram diagnosticados, o que foi refletido ali numa retenção, foi refletido ali num abandono escolar, numa invasão, e posteriormente, com a necessidade ali da inserção no mercado de trabalho, esses alunos vieram hoje para a EJA.
E hoje, talvez com um olhar mais atento a essas questões, nós podemos ali verificar que muitos deles, às vezes, precisavam dessa atenção, que não foi lhes dada a tempo, na época, né? Aqui nós temos pessoas famosas que receberam um diagnóstico tardio de autismo, enquanto muitas outras convivem com o transtorno do espectro autista sem nem desconfiarem. Então, aqui nós temos com o diagnóstico tardio, o proprietário do Twitter, o SpaceX e o Tesla, que é o Elon Musk, e o ator Anthony Hopkins, que ficou famoso ali com filmes como O Silêncio dos Inocentes, Hannibal e O Pai. Ambos têm o transtorno do espectro autista. São pessoas famosas e tiveram esse diagnóstico tardio. Então, ela é uma coisa que é comum nós termos um diagnóstico tardio. Então, nós temos que nos ater a esse fato também. Aqui pergunta quais dos sintomas do transtorno do espectro autista listados no slide anterior são mais frequentes nas salas de aulas da EJA. Então, quais desses sintomas aqui que eu posso estar listando nas salas de aulas da EJA, que eu vejo hoje? Quem que gostaria de comentar sobre esses sintomas que é comum ali? Nós conseguimos ver nas salas da EJA. Esses que eu repassei para vocês ali, quais desses que vocês notam assim, que estão presentes na EJA? Podem comentar ali, pessoal. Quem quiser participar pelo chat, se tiver algum problema ali no microfone, tá? Pelo computador do colégio, pode comentar pelo chat, pode abrir o microfone e contribuir aqui. Quais desses sintomas vocês notam na EJA? Quem que gostaria de contribuir? Somos um grupo de estudos aqui que nós podemos discutir o tema para aprofundarmos. Estamos falando de EJA, todos trabalhamos com a EJA. Quem que gostaria de contribuir sobre os sintomas? Podem ser anotados em sala de aula. Adonis, não vê algum desses em sala de aula, Adonis? Eu vejo vários. Eu acho que é o quinto, o desconforto ou estranheza na hora de receber afeto, né, evitando abraço, esse quase todos, não é uma regra, assim, não são todos, mas a maioria deles tem esse desconforto, a gente nota, né? E não só na turma da EJA, as turmas da gente do diurno ali também, eu acho que é uma questão de carência mesmo, assim, de afeto e estranheza, porque eles não têm. Então, eles estranham quando a gente toca, né? Assim, a gente vê que eles tomam até um sustinho, assim, quando a gente toca, às vezes no ombro. Se retraem, né? Eles se retraem. E os da EJA, eles têm bastante isso. Que nem a minha turma ali, eles estão aprendendo a trabalhar em grupo, mas no começo, quando eu falava assim, pessoal, podem juntar as carteiras, né? Podem fazer duplas, eles não juntavam.
Daí eu tinha que ir nominando, falando, fulano, pode sentar com fulano, fui fazendo os grupos, e assim, e já diferente daí do Júlio, quando a gente fala fazer trabalho em grupo, ele já se junta ali, né? Mas eles até nisso, daí já eles têm essa dificuldade. Agora eles já estão mais assim ambientados, mas no início até trabalho em grupo foi difícil. Daí às vezes eu comentava com os professores que por que será? Será que eles não queriam se ajudar, né? Dava essa impressão assim que eles eram muito individualistas, mas eu fui percebendo que não, que é a dificuldade que eles têm mesmo de se relacionar, de conversar, de trocar ideias ali entre eles, a timidez, né? Então, na turma daí já tem bastante isso, não é só alunos que nem o meu ali que tem baixa visão, praticamente, não todos, assim, mas vários. E a questão ali do barulho também, né? Os mais velhos, eles não gostam de conversa, de barulho, sala de aula, eles já reclamam, né? E com razão, né? Então, eles ajudam bastante a gente nessa hora. Verdade. Aham. Deus, mas eu tenho um menino que ele gosta de falar bastante, ele fala o tempo todo. E até a gente brinca, né? Que, nossa, que o João, ele fica falando, porque a gente nem entende até ele fica falando o tempo todo. E eles reclamam um pouquinho, João, vai, para, a professora vai falar, né? Porque eles não gostam de barulho. E ali tem várias coisas assim, que a gente nota, né? O tédio, alguns, né, a questão de ser uma aula mais explicativa, eles também já ficam entediados, já, Verdade. e não sei se é bem o tédio e o cansaço, é uma mistura, né, dessas, então assim, a gente tem que, toda a aula tá pensandinho um pouquinho neles de forma diferente, Está na minha articulando ali, né? E sempre nessa questão de trabalho em grupo, vem aquela pergunta, né? Não dá para fazer sozinho? sim, Chega tem, também essa pergunta aí. tem bastante. Eles Daí têm essa. colocar eles, né? Mas sente junto mesmo. Eu não sei, alguns acho que tem um pouco de vergonha de sentar junto e não saber muita coisa, né? Não saber. Mas a gente tem que ir orientando, né? Falando, conversando bastante com eles. É Mas verdade. vai consultando, né? Então, eles têm essa recusa ali do afeto, tem tudo isso, né? Eu também noto nas minhas turmas essas questões ali. Então, eles têm uma dificuldade ali em fortalecer laços ali. É o contato ali, essa relação, né, em grupo, eles já têm essa dificuldade, né? A questão da linguagem também, né? Que tem ali, às vezes nem é o que eles querem, mas é como eles aprendem em casa, né? A questão de gírias. Então, quando é na sala de aula junto com os mais velhos, eles também já estranham, já não gostam, né? E às vezes nem é uma coisa grave, mas eles pensam que está xingando, que está falando mal, tá, Já né? a cabeça deles já é um xingamento, né? Uhum. Então, a gente tem que saber controlar em várias situações. Exatamente, nós somos articuladores de situações, né? Então, nós estamos ali no meio do fogo cruzado, né? Então, nós temos que articular, saber lidar com todos eles, incluí-los. Sim. E esse é o nosso trabalho, né? Diário, né? Então, essas características ali são muito comuns. Nós vemos na EJA várias delas ali. Aqui nós temos também o transtorno específico da aprendizagem. Então, esse símbolo aqui, ele vai trazer questões de dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia. Então, esses indivíduos ali com os transtornos de aprendizagem, eles têm dificuldade para ler, decodificar o que leem, ali entenderem o que leem. Eles têm dificuldade no processamento fonológico ali. E
é importante trabalhar ali que a oralidade ela seja um caminho para as atividades. Então, para os indivíduos que têm esse transtorno ali da dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia, trabalhar relacionado à oralidade. Então, evitar os textos longos e densos, o apoio dos recursos visuais também é importante, porque eles são muito visuais, então apoio de figuras nas questões, às vezes até um vídeo, alguma coisa que seja visual para eles é importante. O material concreto também auxilia bastante. Também a dificuldade ali de localização visoespacial, a memória visual auditiva. Então, eles têm essa dificuldade. A realização das atividades por ser mais lenta. Então, eles têm um processo ali mais demorado. São características ali que nós temos que trabalhar com atenção. Aqui nós temos o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade. Então, a principal necessidade do estudante com esse tipo de transtorno, ela tem relação com a temporalidade. Então, é importante pensar em adaptações que estruturem a aula, que permitam momentos com tempo reduzido ou atividades mais curtas, que possibilitem ao estudante mudança de ação mais próximas. Então, vale ali se ater ao apoio visual. Também pode ser importante no estabelecimento de combinados e a rotina do trabalho, né? Então, estabelecer um plano em conjunto com o estudante para uma turma de rotina de estudos também é interessante. Então, sempre nós trabalharmos ali, quando nós temos TDAH, trabalharmos mais o visual. Aqui nós temos as características especificadas aqui do TDAH. Se nós formos aprofundarmos os estudos, sempre temos mais alguma coisa, sempre para complementar. Mas aqui nós temos algumas que podem ser notadas em sala de aula ou até no cotidiano deles. A instabilidade profissional, a falta de foco e atenção, a dificuldade de seguir rotinas, a maior incidência de divórcios e rompimentos amorosos, a maior incidência de acidentes de trânsito, a dificuldade de planejamento e execução das tarefas propostas, a procrastinação, o deixar para depois, a ansiedade diante das tarefas não estimulantes, a frequente alteração de humor, os frequentes esquecimentos, perdas e descuidos para datas e reuniões importantes, as dificuldades para expressar suas ideias e também para escutar e esperar sua vez de falar, a intolerância a situações monótonas e repetitivas, a repetição frequente de erros e a falta de atenção com coisas simples. Essas questões também nós podemos, por isso que eles são diagnosticados também quando adultos. E muitas vezes eles têm problemas na vida social deles que os faz refletir esses sintomas. Então, muitas vezes não tem o diagnóstico e eles têm, depois de adultos, eles notam os sintomas, procuram um recurso e depois de adultos tem o diagnóstico do TDAH ali, um diagnóstico tardio, que é comum nesses casos ali. Agora nós temos, pessoal, um em ação. Nesse em ação, nós vamos dividir em grupos, vocês, e cada grupo vai conhecer a história de vida de uma estudante, da Patrícia Ludopiano. Ela é adulta, foi diagnosticada tardiamente com TDAH, e considerando a sua atuação profissional, se você é professor, se você é pedagogo, se você é diretor,
Debata com os seus colegas e preencha o documento de apoio. Nós temos também um documento para cada grupo preencher, indicando como adequar as suas práticas profissionais para melhor atender a Patrícia Rodopiano como sua aluna. Então, vocês vão assistir o vídeo e vão ver ali como que vocês podem atender essa aluna. Então, vocês vão ter ali o tempo para assistir o vídeo, um tempo para debater e um tempo para registrar as suas respostas. Para depois nós estarmos retornando aqui ao grupo para estarmos discutindo o assunto. Então, eu, enquanto professor, como que eu posso conduzir a minha aula para garantir a aprendizagem da estudante Patrícia? Ou o que eu, como diretor e pedagogo, posso fazer para promover o devido atendimento à estudante Patrícia? Ou eu, como técnico de núcleo, o que eu posso fazer para apoiar as instituições de ensino no atendimento a estudantes com TDAH? Então, vocês vão assistir o vídeo voltado para essas 3 questões. Como que você, professor, pode conduzir uma aula ali que garanta a aprendizagem da estudante Patrícia? Como você, pedagogo e diretor, possa promover o atendimento dessa estudante? E como que o técnico pode estar atendendo ali as instituições para que seja voltado ali para o tema ali TDAH, estudantes com TDAH. Eu vou estar colocando para vocês aqui o vídeo da Patrícia. E ela, de início, ele é uma reportagem. E nós vamos estar tentando responder essas 3 questões ali em grupo. Vou colocar aqui. Quem quiser já anotar o link do vídeo, daí eu vou estar colocando também o link nos grupos. Deixa eu abrir aqui as salas temáticas. Já deve ter aparecido aí para vocês. Aí vocês só aceitam na tela para participarem.
O pessoal já retornou aqui para a nossa Meet principal. Quem que gostaria de comentar primeiro? Grupo 1, grupo 2. Quem que ficou responsável para debater aqui conosco? Liliane do céu, o nosso grupo não conseguia abrir o vídeo. Agora que nós terminamos de assistir, a gente estava debatendo. Aparecia vídeo indisponível. Nossa, E daí uma professora ali conseguiu compartilhar, né, e a gente estava assistindo. Mas nós comentamos, aí tem o professor Carlos ali, tem bastante coisa para falar. uhum. É o professor Carlos. Bom, boa noite, Liliane, boa noite a todos e a todas. Eu me vi na situação da professora ali, porque eu tive um diagnóstico tardio também, e é um choque, é uma realidade, é um choque, porque começa a fazer sentido todas as situações que você vivenciou na sua vida, na infância, na escola, e tudo se encaixa, todas as situações que você vivenciou, como ela falou ali mesmo, na escola, nas suas relações sociais, familiares, e no seu meio, nas suas relações de amizades, e na escola e na família, né? Tudo faz sentido, tudo quando você tem, de fato, esse diagnóstico. E na escola, no meio escolar, isso faz todo sentido, né? Aqueles sintomas ali é impactante mesmo, é exatamente aquilo que ela falou mesmo, né? É aquele guarda-roupa bagunçado, acho que daquela forma que a cabeça da gente vai com o tempo, e isso vai piorando, acho que com o tempo. Acho que dependendo de alguma situação que você vivencia pessoalmente, isso tende a piorar ainda mais. Então, a gente, enquanto professores, a gente precisa, acho que esse curso reforça mais ainda, acho que todos os professores precisam ter acesso a isso, para saber lidar, ou pelo menos conhecer minimamente esses sintomas, porque hoje é praticamente, todo mundo tem pelo menos um pouco, uns mais, outros menos, né, mas uns mais diagnosticados, aí com laudos mesmo, e nós temos esses alunos. Então, é uma realidade nas nossas escolas. Então, nós pontuamos ali que os professores precisam lidar com bastante imagens, precisam não ficar muito presos a rotinas, né? O TDAH, ele não consegue seguir muitas rotinas, ele não é uma pessoa organizada. Primeira coisa, né? Ele não é uma pessoa organizada. Ele não consegue lidar com rotinas, e não é um defeito. O cérebro dele não foi, ele tem uma dificuldade para isso. Então, ele não é preso à rotina. Se for uma professora que fala baixinho, que é acostumada toda a aula aquela mesma coisa, aquele mesmo quadro, ele não vai prestar atenção, ele vai sumir da sala, a cabeça dele vai para outro lugar. Então, tem que ser sempre dinâmico, tem que andar pela sala, tem que ir lá pelo fundo, tem que andar, tem que conversar. Isso aí ele vai trazer ele para frente. Porque ele some muito rápido da sala, ele vai para outros mundos, né? Porque ele sai do foco, né? Ele perde a atenção muito, muito facilmente. Então, acho que o professor... E o outro ponto importante, né, para o TDAH é o som. Acho que trabalhar com imagem, o som é bacana. Traz sempre o aluno, conversar com ele, fazer pergunta. Ele é muito bom na oratória, na fala, muito mais do que na escrita. Isso, eu fui buscar também essa informação. O TDAH gosta muito de falar, porque ele é hiperativo, ele gosta de estar falando. Ele se sai muito bem na oratória. Então, se der um trabalho para ele apresentar, ele vai sair bem. Então, a gente buscou essas informações, assim, sabe? Então,
TDAH é uma pessoa que dá para ter muito potencial, mas precisa ser disciplinado. Se a gente puder trabalhar essas deficiências, essas limitações que ele tem, a gente tem como ter aí um bom aluno, né? Mas antigamente nós não tínhamos esses diagnósticos, né? Então, esses alunos sofriam muito. Exatamente, por isso que nós temos eles hoje na EJA, porque eles são Exatamente. desistentes de antes, É. tempo que E não tem graus, tínhamos essa assim, atenção. isso mesmo. Então, esses alunos que não tiveram essa atenção do professor, não tiveram esse retorno, essa aula diferenciada, essa dinâmica, eles são nossos alunos hoje da EJA, porque eles desistiram, eles tiveram retenções, e eles estão hoje aqui conosco buscando esse sonho dos estudos, E você por sabe que esses causa alunos, desse reflexo, né? eles eram chamados antigamente de alunos bobos, retardados. Eles eram alunos assim que sofriam muito, sofriam muito. Sim, E eles esses não alunos tinham a eles se afastavam da compreensão. escola. Sim, a Eles, com o escola era um tempo, terror para eles. eles desanimavam, saíam da escola, porque era sempre aquele aluno, o bobo, né? Porque eles tinham outro, né? Sumiam, né? Não tinham aquele foco na escola, não tinha aquela É. concentração, E daí né? E faltava um daí, tanto de conhecimento e compreensão para estarmos atentos a esses pontos. E exatamente. agora eles estão conosco aqui na EJA e nós conseguimos estar atentos a esses pontos para melhor atendê-los. Então, até o nosso grupo de estudos aqui, ele volta bastante atenção para isso, para metodologias diferenciadas, dinâmicas, para nós estarmos atendendo eles hoje. Que Tentarmos dó, separar um pouco desse passado, né, na que dó da educação. professora, né? Quando ela fala assim, que toda vez as pessoas falavam para ela nas entrevistas, olha, você tem muito potencial, mas, né? Sempre ela foi teve esse rótulo, né? Tinha o potencial, mas não conseguia. E isso que nós temos na EJA hoje. Temos que ter essa atenção. É, Mas é isso mesmo, professor Carlos. tá bom. Valeu, Essa é a pessoal. ideia. Obrigado pela sua contribuição aí. A Adriele gostaria de comentar aqui conosco, do grupo 1. Sim. Então, ali nós, como professores, no primeiro quesito ali, nós chegamos à conclusão que trabalhar assim foi falado com dinâmica, materiais mais concretos, onde o aluno possa interagir com o material ali, isso facilita que Sim, dinâmicas, materiais mais concretos, que haja interação. jogos lúdicos, né, coisas assim que despertem a atenção dele e a concentração. Aí ali como pedagogo também foi citado a observação, né, cuidar, prestar atenção no aluno, quais são as dificuldades, um acompanhamento também com o psicólogo. Então, tudo isso ali ajuda, né, no acompanhamento ali, como foi citado no vídeo. Quanto mais cedo é detectado ali o problema, ele é mais fácil de tratar e não impede que isso vá atrapalhar futuramente ali na carreira profissional, até na vida pessoal mesmo do aluno, né? E aí o técnico a gente não deixa. Mas é essa a ideia mesmo. Quanto mais cedo detectado, melhor. É isso aí, Carlos. Então, socializamos. Aqui nós temos também uma reflexão de como nós devemos incluir essas questões, essas reflexões no nosso plano de aula, não é? Então, nós estamos, tanto falamos em inclusão, mas nós devemos implementá-lo em nosso plano de aula também. A
Aqui nós temos lá o que o professor Carlos trouxe para nós também do símbolo do girassol, que ele trouxe ali para nós a ideia no começo do encontro, né? Então aqui nós temos também a lei ali do cordão ali, que ele é identificado como ali uma pessoa com deficiência oculta, ela usa esse cordãozinho ali como identificação. Agora nós temos também um teste rápido aqui de TDAH. Eu vou colocar no chat para vocês o teste. Ele leva 3 minutinhos para fazer e vocês podem ver ali fazer o teste e ver o que dá de resultado. Temos também o link da avaliação da reunião, que eu vou colocar aqui, também no chat. Vocês vão fazendo o teste e depois vão para a avaliação da reunião. Daí eu vou estar fazendo a chamada enquanto vocês acessam esses links. Quem não puder abrir o microfone, responda no chat ou levanta a mão, que daí eu vou acompanhando aqui pela tela. Então, Adonis. Presente. Adriane. Adriele. Tá ali, ok. Andréia. Presente. Ok. Camila. Estava ali também. Carlos. Presente. Carmen. Presente. Ok. Eliane. Estava ali também conosco, Eliane. Joyce. Ok. Carla. Ok. Rosana. Estava ali também conosco. Estou aqui, estou aqui. Beleza. Tatiana. Fazendo o teste. Tranquilo, Estou aqui. Ok. Vanderleia. Presente. Deu certo ali os testes, pessoal? Então, eu vou parar aqui a apresentação. Como que deu o teu teste lá, Carlos? Que você está assustado? Vixe, tá feio. Não tá? Tá lá no vermelhão, lá no último. Mas assim a gente vai se conhecendo, né? Vai conhecendo assim mesmo, né? Então... Mas eu tô medicado, imagina se não tivesse. Uhum. Pessoal, gostaria que vocês, quem pudesse, abrir a câmera para nós tirarmos o print, para nós colocarmos lá no nosso mural. Estejam convidados. Nós vamos fazer o print, então, no 3, então. 1, 2, 3. Ó. Ok, então. Obrigado, pessoal, pela participação. Eu estou aqui para, caso vocês tenham alguma dúvida, quem preencheu o formulário, lá já pode ir descansar, tá bom?
Agradeço a participação de todos, a colaboração de todos, e até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Obrigada, igualmente. Obrigado. Consegui fazer a avaliação. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, bom descanso. Pessoal, se vocês não têm dúvidas, eu vou encerrando por aqui a Meet, então, tá bom? Um ótimo descanso a todos e até a próxima semana.